pra cadeia em 2008 porque não aguentei na minha cidade e usei o microfone pra dar um basta e um juiz me mandou pra cadeia. Ou você pede desculpa, se retrata, ou vai pra cadeia. Eu fui pra cadeia e prefiro viver preso num país livre do que viver livre num país preso. O caminho é a prisão dos golpistas. O caminho não é de anistia. Somos contra qualquer tipo de anistia aos golpistas. É por isso que nós elegemos o presidente Lula. Muito obrigada. Eu estava assistindo a sessão híbrida, mas depois das falas da deputada Eusébia de Lima, do PT, e só podia ser do PT, eu fiz questão de estar presente aqui para rebatê-la. Ela disse que não poderemos dar anistia aos golpistas. Só acredita em golpe nesse país canalhas, vagabundos, que constrói uma narrativa mentirosa. Que golpe é esse? Sem canivete e sem participação do exército. Um bando de baderneiros foram lá e fizeram uma quebradeira. Inclusive, quem quebrou o relógio lá foi provado que era eleitor do Lula. Tava fazendo o que ali? Tentando dar um golpe às avessas? Canalhas. E quando eu ouço alguém subir numa tribuna e se falar em golpe e não há anistia a patriotas que não fizeram nenhuma quebradeira, e mesmo aqueles que fizeram quebradeira não merecem ser punidos com 17 anos de prisão. A esquerda nesse país pode tudo. Não se pode anistiar patriotas que estavam acampados, pais e mães de família, que nunca tiveram uma passagem pela polícia. Mas pode se anistiar José Dirceu, um dos maiores ladrões, seguidores do maior ladrão desse país, que foi anistiado, mas não aceitaram a anistia de Daniel Silveira. Imaginem como está a cabeça de um cara de bem, um ex-delegado, um deputado federal, preso por 8 anos, que não teve direito à saidinha, mas enquanto isso estupradores, traficantes foram para casa e cometeram crime e mataram policiais, caçaram um deputado federal, Dallagnol, eleito com mais de 300 mil votos, porque era da direita, porque era do Ministério Público e foi quem ajudou a pôr na cadeia o maior ladrão desse país. E se nesse país tivesse lei, iria apodrecer na cadeia. Chamar de golpista quem estava no 8 de janeiro é vergonhoso. Em 2017, quando Dilma foi cassada e foi colocado seu vice Michel Temer, e a turma de canalhas do PT quebraram ministérios, destruíram Brasília, feriram policiais armados com foice, machado. Isso não foi golpe. Isso foi um protesto pacífico desses canalhas do PT que envergonham essa nação. Viramos chacota no mundo. Sobem ali para falar do Bolsonaro, mas esquecem de esconder o seu rabo de assediadores, como nós vimos agora. Casos de estupros dentro de candidatos e deputados do PT. E não são falados, não são trazidos à mídia. Mas se fossem da direita, presidente, a mídia explodia. Mas a esquerda pode tudo nesse país. E aí nós vemos cidadãos de bem sendo perseguidos. Eu tive a Polícia Federal na minha casa. E tantos outros coronéis foram para a cadeia e bandidos sendo libertos. Quando eu vejo alguém dizer não à anistia, só de ter que pedir uma anistia já é vergonhoso. Anistia para quem? Para quem estava acampado lá em Brasília? Para quem não quebrou? Ou até mesmo para quem fez quebradeira? Alguém aqui é tão idiota para concordar que quem foi lá e pinchou ou quebrou um vidro merece 17 anos de cadeia? Uma mãe de família que escreveu a batom numa estátua merece 17 anos de cadeia, enquanto um traficante sai pelas portas da frente? Vergonhoso. Estamos sendo caçados igual animais nesse país. Estamos sendo tratados como bandidos nessa nação e assistindo calado. Todo mundo inconformado e ninguém fala nada. Eu fui pra cadeia em 2008 porque não aguentei na minha cidade e usei o microfone para dar um basta e um juiz me mandou pra cadeia. Ou você pede desculpa, se retrata, ou vai pra cadeia. Eu fui pra cadeia e prefiro viver preso num país livre do que viver livre num país preso. E é isso que está acontecendo nessa nação. Estamos todos presos, amordaçados por ministros que sequer são concursados, são indicados por políticos corruptos e ladrões. O advogado de bandido virou ministro e o bandido virou presidente.
E nós temos que aceitar calados. Vergonhoso! Antes de ser goiano, sou brasileiro. E luto, sim, pelo nosso Brasil. E não concordo com o que está acontecendo. Temos um STF que está lá para proteger a Constituição, para fazer com que a Constituição seja feita, não para reescrevê-la, como estão fazendo a gosto e tempo político. Estamos vendo o STF fazendo política e dizendo: tiramos Bolsonaro do poder, ganhamos a eleição. Ministros dizendo, batendo no peito: eu sou comunista, e prendendo patriotas. Aquele cidadão que foi agora em Brasília e colocou fogo na estátua com artefatos caseiros foi chamado de terrorista pela turma do PT e do STF. Um cara que pôs fogo na sua casa, pôs fogo no seu carro e depois foi lá e praticamente se suicidou. É terrorista. E o que esses canalhas estão fazendo nesse país é política? Como que nós devemos dar o nome disso? Vergonhoso. Não aceito. E vou morrer não aceitando ver patriotas indo para a cadeia e nós caçados como animais, porque é isso que está acontecendo com quem é de direita nesse país, enquanto esses canalhas batem palmas para corruptos e ver a corrupção de volta ao governo. Todos que foram presos estão lá na casinha, canalhas, e não tem outra palavra para distinguir essas pessoas. Hipócritas, vocês são a vergonha dessa nação e vocês estão sendo banidos da política desse país pelo povo. 3 prefeitos foram eleitos do PT nesse estado e outros não elegeram nenhum, porque vocês envergonham essa nação, porque vocês defendem tudo o que cada família de bem tem nojo nesse país. Vocês repudiam a família sagrada, vocês querem implantar a liberação de drogas, querem a liberação do aborto, vocês querem a divisão do patrimônio de quem trabalhou a vida inteira, mas querem manter as suas riquezas, usarem Rolex e iPhones. Seus canalhas, vermes, vim falar em anistia, é vergonhoso. São centenas de patriotas, pais e mães de famílias, alguns já morreram inocentemente na prisão, porque o judiciário desse país envergonha essa nação. O STF não representa o cidadão de bem desse país. Estão comunados com essa esquerda de merda, cansado de ver a injustiça nesse país, pessoas de bem sendo tratados como bandidos, e nós calados, assistindo essa pouca vergonha. Chega, basta! Um ex-delegado, um deputado federal respeitado, preso por 8 anos, por palavras ditas, enquanto canalhas como José Dirceu, Lula da Silva, Pezão, Sérgio Cabral e tantos outros estão livres pela justiça. Vergonha, vergonha do STF, que tinha por obrigação guardar a Constituição e estão guardando os direitos de ladrões e colocando na cadeia pais de famílias e cidadãos de bem.